Nossa, Maria, você não sabe o que aconteceu. Eu tô grávida. Você acredita que eu engravidei tomando remédio? Oh não, Matilde, mas que coincidência. Eu também. Maria, mas qual remédio você toma? Ai, Matilde, eu uso Microglar. Coincidência demais, viu? A mulher do irmão do meu marido também engravidou tomando essa pílula. E ela está praticamente com o mesmo tempo de gravidez que nós. Começou a surgir conhecidas, vizinhas. Nossa, foi um bolo só. A pílula da farinha é um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica que ocorreu no ano de 1998. Quem tem aí acima dos seus 30 anos vai lembrar bem desse fato, onde diversas mulheres acabaram engravidando mesmo fazendo uso da pílula anticoncepcional Microglar. E na época, esse caso tomou proporções gigantescas. Foi uma verdadeira loucura. O fato é que a farmacêutica alemã Schering, hoje incorporada pela Bayer, não imaginou, acho que nem nos seus piores pesadelos, que um simples teste de máquina de embalagem pudesse trazer tanto dano e dor de cabeça, abalando cientificamente a sua imagem e tendo consequências desastrosas em suas vendas. A Schering foi fundada em 1871 em Berlim, lá na Alemanha, e chegou aqui no Brasil lá por volta de 1923, sendo um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. Em 1985, a Schering lançou no mercado um anticoncepcional conhecido como Microglar. Desde o início da sua produção, o Microglar passou a ser adotado pela classe médica como o contraceptivo mais popular para a maioria das mulheres brasileiras que possuíam baixo poder aquisitivo. Ele tinha um preço muito acessível, na época ele custava aí na faixa de R$4 mais ou menos. Microglar era de longe o anticoncepcional mais vendido no país. Era a terceira droga mais vendida no Brasil, além de ser o principal produto da Schering. Ele perdia apenas para o Cataflan e a Novalgina. Até aí, tudo certo. Tudo caminhava às mil maravilhas. E a empresa ia de vento em polpa. Vida normal, produção normal. Até que, entre janeiro e abril de 1998, eles produziram duas toneladas de placebo. Bom, e placebo, pra quem não sabe, é um comprimido elaborado para ter a aparência de um medicamento real. Um comprimidinho mesmo, sabe? Porém, este comprimidinho é composto por substâncias químicas inativas, que não causam efeito nenhum no organismo, como amido e açúcar, por exemplo. Por esse motivo, para nós leigos, ele é chamado de pílula da farinha ou pílula boba. Tá, isso você já entendeu. Mas por que eles produziram esses comprimidos? Bom, eles estavam testando uma máquina nova de embalagem. E estes placebos, estes comprimidos sem princípio ativo, foram produzidos e usados justamente para este teste. Normal, né? Deveria ser. Como era de praxe, as unidades dessa pílula de farinha foram identificadas como placebo e encaminhadas posteriormente para incineração, tipo padrão mesmo. Até que em 20 de maio de 1998, a Schering estava lá de boa, tranquila, e assim, do nada, a empresa recebeu uma carta anônima e junto com ela uma cartela de Microglar. O interessante é que diziam que essa carta tinha um tom bastante amigável, mas o conteúdo da carta não era nada bom. Ali estava escrito que aquela cartela de Microglar que veio junto com a carta era apenas uma das milhares de cartelas que estavam adulteradas e que a droga já estava em circulação e inclusive havia sido comprado numa farmácia em Mauá, periferia de São Paulo. Estranho, né? Isso me parece muita coisa de funcionário infeliz. Eu não sei o que você acha, me fala aqui nos comentários. Bom, eles se assustaram, logicamente, e com essa notícia em mãos, eles foram investigar, verificar a denúncia. E 7 dias depois, eles já sabiam que as pílulas que deveriam ter sido incineradas estavam soltas por aí. Eles descobriram que durante o processo de descarte houve um desvio, um suposto furto do material por pessoas até hoje não identificadas, e aproximadamente 600 mil pílulas falsas acabaram chegando indevidamente nas farmácias. Ou seja, para ser mais exata, as mulheres compraram e utilizaram pílulas que na verdade não continham hormônios, e sim farinha. Você tem noção do que é isso? Parecia que ia dar merda, né? Mas parece que quem não teve noção
foi a Sharon. Afinal, sabendo disso, ela deveria ter informado os consumidores, botado a boca no trombone. Mas eles não disseram nada, se mantiveram em silêncio, descumprindo então as normas da vigilância sanitária, que obriga os laboratórios a notificar imediatamente situações desse tipo. Muitas mulheres tomavam essa medicação há anos. Então, ao ver o atraso na menstruação, algumas delas decidiram fazer o teste. E o que aconteceu? O teste deu positivo. Mas até aí, elas ainda não sabiam que elas tinham sido vítimas de um placebo. Como algumas dessas mulheres compraram na mesma farmácia, elas foram se conectando, mesmo porque muitas delas moravam no mesmo bairro e acabavam cruzando uma com a outra. Até que no dia 19 de junho, isso chegou ao conhecimento da mídia. Foi só neste momento que o laboratório deu queixa à polícia e notificou a vigilância sanitária. Mas eles demoraram demais. Só depois de 29 dias que eles foram tomar essa atitude. Mas o porquê eles não disseram nada? Quem vai saber? Muitas mulheres receberam a informação a partir do noticiário. Aí elas foram olhar a cartela lá normal. Quando olharam a cartela, surpresa, não havia informação e nem validade. Bom, a notícia se espalhou, lascou tudo e na época esse caso tomou proporções gigantescas. Mas eu não entendo, o mais engraçado dessa história é que só depois de um mês de terem recebido a carta anônima e um dia após a notícia ter sido veiculada na TV, o laboratório resolveu falar. E quando falou, não falou da forma correta. Eles citaram o ocorrido apenas como ocorrência da microblast. Apenas sugeriram que as mulheres que estavam tomando microblast deveriam usar um outro método de barreira, ou seja, a camisinha. Dezenas delas acabaram engravidando indesejadamente. Foi nessa loucura, em junho de 1998, o Ministério da Saúde determinou a retirada desse anticoncepcional do mercado, ordenando também a paralisação da produção e posteriormente interditou a fábrica. Não tinha como ser de forma diferente, foi um escândalo. Havia mulheres que consumiam esse medicamento porque elas não podiam de forma alguma engravidar, porque corriam riscos de vida. Teve mulher que engravidou de gêmeos. Imagina você tá lá tomando remédio para não engravidar, de repente o teste, pá, gêmeos. Puta. Mas não era só isso, tinham mulheres também que elas não podiam engravidar porque elas sequer tinham residência fixa e vivia de favor na casa dos outros. Algumas precisaram de ajuda de familiares, de vizinhos. Teve até uma senhora que enfrentou dificuldades porque ela havia feito cirurgia de retirada das trompas. Ou seja, ela não poderia engravidar por pelo menos durante 5 anos. Bem intenso, viu? Em julho de 1998, apenas 20 mulheres foram apontadas como vítima da microblast. Mas, segundo relatos, o número exato de vítimas permanece indeterminado. As vítimas estavam desesperadas, então elas começaram a recorrer a advogados de todo o país, buscando obter indenizações na justiça para conseguir levar adiante gestações que não haviam sido planejadas. Mas não seria fácil. As mulheres que faziam uso do microblast tiveram que juntar ao processo não apenas as embalagens vazias do medicamento, como também outras provas de que elas faziam uso contínuo dessas pílulas. Pronto, com os advogados das vítimas já à frente dos casos, parecia que tudo ia dar certo. Eles entraram com a ação pedindo valor em espécie para o parto, enxoval, pensões alimentícias para a criação dos filhos, indenizações por danos morais, materiais, além de manutenção com a educação e com a saúde da criança. E em alguns casos ficou realmente estabelecido que as crianças nascidas a partir da pílula de microblast deveriam sim receber indenização até os 24 anos de idade. Mas essas mulheres não receberam valores ou benefícios iguais. Elas ainda tinham que passar por uma avaliação de risco da gravidez e outros fatores individuais, de acordo com a idade também de cada uma delas. Eram mulheres que receberam valores para custear o enxoval, gastos iniciais e que até conseguiram ganhar cerca de alguns salários mínimos por mês. Muitas delas até que seus filhos pudessem completar a faculdade. Com esse benefício, teve gente que conquistou a casa própria, concluiu os estudos, mas como nem tudo é perfeito,
também houveram reclamações de mulheres que receberam só a despesa do parto mesmo. Agora, um fato bastante curioso é que uma dessas mulheres conseguiu uma sentença a qual ela teria que receber 3.100 salários mínimos por danos materiais e estéticos. E mais uma pensão mensal de 25 salários mínimos para o recém-nascido, até que ele completasse 21 anos de idade. A intenção era garantir a essa criança uma qualidade de vida igual a um cidadão nascido na Alemanha, que é a sede do laboratório. O objetivo dessa indenização era tornar este acontecido, que ficou mundialmente famoso, um exemplo para empresas internacionais que tinham o mesmo porte da empresa Sherwin. Um recado direto: olha, você não faz isso no seu país, então aqui você também não pode ser negligente, você tem que ser responsável. Mais ou menos isso. Mas obviamente que houve também quem tentou levar vantagem com tudo isso. Muitas mulheres começaram a dizer que estavam grávidas por conta da pílula de farinha. Mas se já estava difícil para quem realmente tinha engravidado a partir deste erro, imagine para quem estava mentindo. A Sherwin correu atrás, viu? Conseguiu em muitos casos provar que a compra do microvar por essas consumidoras ocorreu antes do início dos testes feitos pelo laboratório. Ou seja, para essas mulheres que engravidaram e estavam simulando terem tomado a pílula de farinha, para receber um algo a mais, a empresa provou que estes comprimidos ainda não estavam circulando no mercado. Ou seja, tentaram enganar e se deram mal. E teve uma outra mulher, moradora de Franco da Rocha, que até teve que devolver a indenização, porque a empresa conseguiu provar que os placebos não foram distribuídos na região dela. Ainda hoje, a empresa nega ter feito a distribuição desses produtos e diz que a venda foi feita de maneira irregular. Porém, o laboratório não dispõe de provas de que realmente houve furto, assim como também não sabe quando aconteceu, quantas cartelas realmente sumiram. Mas a polícia investiga a participação de ex-funcionários da Sherwin, viu? E também de seguranças terceirizadas, que além de trabalhar lá, trabalhavam em outras empresas. Foram tempos difíceis para a Sherwin, mas apesar disso, a comercialização do microvar foi autorizada novamente em agosto de 1998. O governo autorizou a produção e a comercialização desde que a Sherwin mudasse a embalagem do microvar. Então eles fizeram uma grande campanha publicitária, anunciando que a cor da embalagem passaria de verde para azul, a fim de evitar que o produto falsificado continuasse circulando livremente por aí. Devido aos problemas de comercialização ocorridos com o microvar, a Sherwin do Brasil decidiu mudar sua embalagem para a segurança de suas usuárias. Por isso, toda a confiança que você e seu médico depositaram durante 23 anos no microvar da cartelinha verde, agora podem transferir para o da cartelinha azul. Só mudou a embalagem. Microvar continua o mesmo, seguro e confiável. Procure a embalagem de microvar que tenha esses sinais azuis. Não use a que não tiver. Microvar em nova embalagem. Confiável como sempre. Seguro como nunca. As crianças que nasceram deste ocorrido ficaram conhecidas como os filhos da farinha. E essa é a história de um dos maiores erros da indústria farmacêutica no mundo. E aí, você se lembrou dessa história? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você chegou até aqui, por favor, não se esquece de curtir. E se você não é inscrito, quero te dizer que aqui neste canal eu trago opiniões, acontecimentos e histórias que chocaram ou que ainda chocam. Aliás, um deles é o caso da vacina de vento. Se você não viu esse vídeo, vale muito a pena ver, tá? Pois ele nos faz refletir muito sobre a sociedade em que vivemos. Se você gostar, avalie a possibilidade de se inscrever no canal e fazer parte da turma de quem assiste aí, ó, sentadinho, o mundo descer ladeira abaixo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!